E aí pessoal, aula de blendagem. Então vamos lá. Esse exercício aqui ele faz parte da apostila que vocês receberam. E ele fala o seguinte, é bem simples e bem direto ele. Resolva o exercício abaixo usando o Solver. O Solver é aquele complemento do Excel no qual a gente consegue fazer problemas de sobre programação linear. E é bem simples esse primeiro exercício. A gente vai fazer esse e na sequência a gente vai pegar um pouquinho mais complexo com 3 pilhas também, mas na apostila de vocês tem até 4 pilhas. E o procedimento é basicamente o mesmo, não tem segredo nenhum. Só tem que tomar cuidado para montar o exercício, tá? Só relembrando a ideia de blendagem, a gente tem um teor de corte. Esse teor de corte depende dele para o minério que vai entrar dentro da empresa. Imagine que você tem uma empresa produtora de níquel e necessita que o teor de corte seja 2,6. Teoricamente, se você tem uma pilha lá com 2,5, ele não poderia entrar nessa empresa. Entretanto, você pode blendar ele, você pode misturar com uma pilha de maior teor e obter esse valor. Só que, tendo em vista que tem diversas variáveis, aqui a gente tem pilha, a pilha tem níquel, tem sílica, tem magnesita e assim por diante. Esse cálculo de saber quanto eu devo pegar de cada pilha fica bem difícil de fazer no papel ou de cabeça. Você usa aí esse complemento para fazer a programação linear. Ele facilita muito. O primeiro passo seria montar o nosso exemplo. Estou aqui com o Excel aberto. Eu já criei um gabarito disso daqui, mas a gente vai começar do zero, tá? Primeira coisa, eu vou limpar a planilha. Então, para isso, eu clico aqui no meio entre letra e número, aqui no meio, e vou lá no formatar célula. Agora, pessoal, o que eu faço? Eu vou vir em preenchimento, escolher a cor branca aqui e note, tá limpo. Segundo passo para montar esse problema seria definir as pilhas. Então eu vou pôr uma parte de composição de pilha e depois outra parte com a massa da pilha, tá? Vamos fazer composição, vou aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil para vocês. Pego aqui, ó, vou pôr o níquel, pôr a sílica, só deixa eu ajeitar esse 2. Se você não sabe como fazer, é só selecionar o 2. Seleciono aqui, ó, vou vir tipo de letra. E aqui eu coloco inferior à linha. E finalmente colocar o óxido de magnésio, quer dizer, a magnesita. Bom, aqui eu vou colocar pilha 1. Aqui eu coloco pilha 2. E eu vou selecionar algumas, eu vou deixar tudo isso centralizado para dar um efeito gráfico um pouquinho melhor. Nessa pilha 1 e pilha 2 aqui eu vou colocar uma grade e colocar de outra cor. Então a cor que eu vou escolher aqui, vou fazer o seguinte, ó, onde ele mostra pilha 1 e pilha 2 eu vou colocar
esse cinza bem clarinho aqui. E aqui embaixo, pessoal, vou escolher a cor amarelo. Você poderia escolher qualquer outra cor? Sim. Só que eu falei em aula, ainda é uma coisa para levar em consideração. Se for escolher uma cor amarela, uma cor azul, escolha a mais clara, para não atrapalhar a visão das pessoas. E outra coisa, se possível, deixe a cor verde para onde vai ser feito o cálculo efetivamente. Bom, dito isso, eu vou criar a grade aqui, também formatar a célula, e até que não tem nenhum segredo. O meu Excel, não sei porque tá com esse idioma português de Portugal. Talvez o que apareça para vocês seja um pouquinho diferente. Aqui no elemento eu vou escolher não colocar uma cor especial, só a grade mesmo. E agora eu vou colocar uma parte bem interessante, que seria o seguinte, ó, eu vou pular uma célula aqui, e aqui eu vou colocar teor mínimo, a gente já vai explicar o porquê colocar esse teor mínimo e teor máximo. Se bem que nem eu sei porque eu escrevi mínimo com maiúsculo por normal. Pessoal, o Excel vai fazer um cálculo linear, e no geral esse cálculo linear que ele faz é uma tentativa, entre tentativa e erro de diversos valores até ele alcançar um determinado valor requerido. Então eu não posso pôr um valor específico no qual eu gostaria, porque se eu colocar um valor específico de todos os teores, é lógico que ele não vai conseguir. Então essa daqui eu vou fazer uma nova grade para ela. Novamente, aqui eu vou escolher colocar aquele cinza mais claro. Aqui eu vou colocar um azul mais clarinho, novamente para não prejudicar a visão de ninguém. Para isso eu vou personalizar aqui e deixo mais claro aqui, só para diferenciar, mas e para ter algo visual também. Só detalhes agora, colocar o teor maiúsculo aqui, não sei porque tinha colocado o mínimo e o máximo em maiúsculo, mas vou colocar o teor. E aqui eu vou colocar uma parte. Essa foi a ideia de um aluno nosso, que eu estava mostrando isso na sala, ele falou, ele mesmo colocou uma parte de cálculo, ele entendeu que é mais fácil de entender que ali era a parte do cálculo, então seguir a mesma coisa, e que a parte que vai ser calculada, as células de cálculo aqui, tá? Vou colocar esse verde aqui, e que eu vou só nesse primeiro, eu acho que seria legal colocar esse cinza mais claro. E aqui uma parte importante é essa parte aqui é onde vai ser cálculo, onde vai ser feita a fórmula. Mas falta uma coisa aqui, falta colocar pilhas. Então vou colocar aqui pilha 1 e pilha 2. Vocês devem estar perguntando qual a importância dessas pilhas 1 e pilha 2.
Vou pôr preenchimento cinza aqui. E a pilha 1 e pilha 2, onde eu vou pôr cor verde. Bom, agora deixa eu explicar uma coisa. Opa, faltou a grade interna aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, a pilha 1 e a pilha 2 vai ser o que o Excel vai jogar os valores, vai experimentar os valores. Então, só para a gente saber, eu vou por aqui escrito, ó, experimenta. Por aqui, o Excel experimenta. Excel experimenta. É só para a gente saber aqui. E aqui eu tenho pilha total. Essa pilha total vai ter que ser uma fórmula. Só para a gente entender melhor, vamos pensar um pouquinho aqui da seguinte maneira. Aqui vai ser um lugar amarelo, tá? Onde eu vou colocar os teores da pilha 1 e pilha 2. Esses teores eu já tenho de antemão. Se você quer ver na prática de onde vem esses teores, as pessoas vão fazer uma amostragem na pilha. E nessa amostragem da pilha, o que vai ser feito? Ela vai sair os teores. Por exemplo, eu testei meu teor de níquel, de sílica e de óxido de magnésio. Aqui, esse teor mínimo e teor máximo vai ser a faixa de teor que eu posso aceitar da minha pilha blendada, tá? E isso vai ser usado para restrição. Essa parte aqui é para fazer o cálculo, para mim conseguir pegar e mostrar para mim conseguir fazer para o Excel fazer esse cálculo de teor, para mim conseguir ver de repente o quanto vai ter de teor em cada pilha se eu blendar um pouco de cada pilha. Parece uma coisa um pouco complicada, mas vai ficar fácil depois que a gente fizer. Aqui a quantidade que ele pega de massa, de quilograma, de cada pilha, e aqui a soma dos dois. Então vamos pôr as fórmulas onde é necessário colocar a fórmula. O primeiro lugar que eu vou colocar a fórmula é que eu vou colocar que essa soma é a soma das duas pilhas. Então a soma do B10 e B11 vai ser o tamanho de o cálculo da minha pilha. Outro detalhe, como isso aqui é a porcentagem de cada elemento na pilha 1 e 2, eu vou passar isso daqui por tipo de número, porcentagem. Já ajuda bastante. O teor mínimo e o teor máximo também vão ser porcentagem. E agora, cálculo. Pessoal, esse cálculo é bem simples. É muito mais fácil fazer essa fórmula de maneira visual do que de maneira, eu diria, só digitando o número. A gente vai pelo visual. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou usar uma lupa. Eu quero que fique maior aqui um pouco o que aparece para fazer esse cálculo aqui. Bom, eu vou fazer o primeiro, vai ser igual. Por que o igual? O igual é quando eu quero colocar uma fórmula. Vai ser a parte de cima dividido pela parte de baixo. E o que tem em cima, pessoal? Eu acho que fica melhor até sem a lupa. O que tem aqui em cima? Vai ser o seguinte: a massa da pilha 1 vezes o teor da pilha 1 de níquel.
O que eu estou falando para o Excel? Eu estou falando, ó, eu quero saber quanto de níquel tem na pilha 1. Então eu vou pegar a quantidade, certa quantidade que eu vou pegar da pilha 1 e multiplicar pelo teor dela. Ó, pilha 1 vezes o teor da pilha 1. Mas, agora eu usei outra pilha, uma segunda pilha, pilha 2. A pilha 2 vezes o teor de níquel da pilha 2. É isso que eu coloco em cima. Sobre o que? Sobre a massa total. O que é a massa total? É a massa da pilha 1, a quantidade de massa que eu peguei da pilha 1, mais a quantidade de massa que eu peguei da pilha 2. Em outras palavras, a massa da pilha 1 é a B10, nesse caso, mais a massa da pilha 2, que é o B11. E aí apareceu um erro aqui, que ele falou que eu estou dividindo por zero. Por que ele apareceu esse erro? Porque até agora não existe massa nenhuma. A partir do momento que eu colocar alguma massa, não vai mais dividir por zero, tá? Bom, vamos pensar agora no seguinte. Eu tenho meu teor de sílica e de magnésio, só que para visualizar um pouco mais isso, seria importante a gente colocar, informar para ele quais seriam os teores de sílica e magnésio. Olhando para o exercício, ó, primeira pilha, aqui não está com porcentagem, mas isso aqui seria 2,8%, 41,8% e 29%. Segunda pilha, 2,5%, 48% e 31%. Então a gente vai colocar aqui 2, cuidado que não é ponto, é vírgula. Se você colocar ponto, ele dá errado. É 2,8%, 41,8% e 29%. Então vamos lá. Não coloca ponto, é vírgula. Eu falo ponto, mas o Excel está configurado para ele usar vírgula. Então é vírgula. 41,8% e, se não me engano, o último é 29%. Vamos ver a pilha 2, seria 2,5, 48 e 31. 2,5. Opa, coloquei no lugar errado, pessoal. Deixa eu ver qual que era. 48 e 31. Você fala, por que ele deu duas casas? Porque o número aqui tá para ele reconhecer número percentual e já tá com duas casas. Se você quiser lembrar disso, basta olhar aqui, ó, formatar a célula, tem porcentagem, aqui tá duas casas. Se eu quisesse tirar essas duas casas, poderia, é só diminuir aqui, mas não é o que eu quero fazer agora. Bom, teor mínimo é o teor que eu quero da pilha em questão. Se eu olhar aqui, o teor desejado é 2,6, mas é evidente que 2,6 vai ser muito difícil, porque daí ele vai ter que fazer muito cálculo e talvez não consiga achar uma resposta. Ou talvez eu tenha que mexer na parte de sensibilidade, e não é o objetivo, pelo menos não desse exercício inicial. Então eu vou colocar o inicial e o final. Bom, é 2,6, eu vou colocar 2,58 até 2,61. Vamos colocar aqui o valor mínimo, 2,58 até 2,61. Note que o primeiro tem 2,80, então tá bem distante. Vamos ver, mas é a pilha que eu quero, 2,6. Esse 45, talvez ele consiga ou não, mas eu vou colocar alguma coisa um pouco maior aqui, porque isso é impureza e não vai fazer tanta diferença assim, em termos práticos, para o processo ferro-níquel, né? Vou colocar 40 e
É pedido quanto? 45? Tá, eu vou colocar 43 até 47. Opa, 47. E o terceiro aqui é pedido 30. Então aqui eu vou colocar um pouquinho menor a avaliação, porque está entre 29 e 31. Vou colocar 29,5 até 30,5. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu fiz o primeiro aqui. Lembra que eu fiz essa primeira fórmula? Agora eu vou fazer a mesma coisa por debaixo. Vai ser a massa do primeiro vezes a percentagem de sílica mais a massa do segundo vezes a percentagem de sílica da pilha 2 dividido pela massa total, que é massa 1 mais massa 2. Então vamos lá. Coloco aqui igual, abro e fecho parênteses e abro e fecho parênteses. Vou na parte de cima. Pilha 1, massa da pilha 1 vezes porcentagem da pilha 1. Ó, massa da pilha 1 vezes porcentagem da pilha 1 mais massa da pilha 2 vezes porcentagem da pilha 2. Tudo isso dividido pelo que? Massa da pilha 1 mais massa da pilha 2. Então ele vai dar dividido por zero porque não tem valor de massa aqui ainda. Finalmente fazer a mesma coisa para a magnesita, né? Igual, abre e fecha parênteses, dividido, abre e fecha parênteses. Começar aqui então. Massa da pilha 1 vezes quem? Porcentagem da pilha 1 mais massa da pilha 2 vezes porcentagem da pilha 2. Tudo isso dividido pelo que? Massa da pilha 1 mais massa da pilha 2. O pessoal podia colocar de repente algumas variáveis travadas e puxar igual a gente puxa para diversas fórmulas. Aqui eu resolvi não fazer porque a ideia é que vocês façam algumas vezes, 3 vezes, para entender bem o conceito de como calcular o teor da pilha, né? Então vamos começar o Excel agora com o Solver. Ó, se o Solver não tiver instalado, você vem aqui. Você vai ter que achar opções. Aqui, como a minha tela do computador não é muito grande, eu clico no mais e aperto opções. Se você tiver um computador com a tela um pouco maior, provavelmente vai aparecer opções direto, mas você entra nas opções e você vai em suplementos. E aqui, ó, gerenciar e se gerir é por causa do português do Portugal, mas você vai lá, suplementos do Excel, vai gerenciar e vai ligar o Solver. Na realidade o meu não estava ligado ainda, mas eu dei um OK. E aonde que aparece o Solver agora? Eu clico na aba dados, ele está aqui. Eu vou pegar e vou clicar no Solver, ele vai abrir uma janela. Essa janela é onde eu carrego tudo. Primeira coisa para carregar aqui, pessoal, para informar para ele que ele pede, é definir o objetivo ou a função objeto. O que é essa função objeto? É aquela função que vai ser feito um cálculo em cima dela. E na minha função objeto, pessoal, eu peguei e falei o seguinte: eu quero a massa. Então vai ser em relação à massa. Ela sempre tem que ser uma fórmula. E aonde que é que tem essa fórmula no qual ela fala aqui? A massa da pilha 1 mais a massa da pilha 2. Nessa célula aqui, nessa célula total. Então eu clico aqui e clico no total e tá lá a minha fórmula.
Agora o solver vai me perguntar, você quer fazer um ponto de máximo? Porque existem questões para fazer ponto de máximo. Fazer cálculo comercial, por exemplo, maximizar lucros, mínimo, minimizar gastos, ou o que eu quero aqui é um valor específico. Eu quero fazer uma massa de, por exemplo, 1 tonelada, e 1 tonelada é 1000 quilos. Então eu quero um valor de 1000 aqui. Qual variável que eu vou alterar? Eu vou alterar as seguintes variáveis, ó. Vai pegar da primeira pilha e da segunda pilha. É onde o Excel literalmente vai experimentar, por isso que eu coloquei aqui Excel experimenta. E de certa forma é para ele já aplicar o solver sem usar as restrições, que a gente não criou as restrições ainda. Vamos testar? Ele diz que conseguiu o resultado. E olha o que ele falou. Como ele não sabia das restrições, ele falou o seguinte para mim: pega 500 quilos de uma pilha, 500 de outra, você vai ter 1 tonelada. Bom, vamos aproveitar aqui essa oportunidade e arrumar, porque isso daqui está 0.0265, e se você olhar aqui, eu quero 2.6, mas isso é pelo fato que a gente não atribuiu, não configurou essas células como porcentagem. Foi esquecido disso daqui, a gente pôs para os outros, mas não pôs para esse daqui. Então vou pôr porcentagem, ele já arrumou para mim. Só que nota o seguinte aqui, ó, pessoal. Qual que era o teor mínimo? A 2.58. Qual que é o teor máximo? 2.61. E qual o teor que ele me arrumou? 2.65. O teor mínimo aqui 43, o máximo era 47. E 29.5 até 30.5. O principal, que era o níquel, que tinha que estar até 2,61, ele deu maior. Por que ele deu maior? Porque eu não falei para ele, ó, eu quero que você faça até 2,61. E isso de mostrar para ele faça até 2,61 no máximo é chamado de restrição. Então eu tenho que informar para o Excel para ele tomar cuidado com isso, criar restrição. Eu abro o solver e vou vir aqui adicionar. Qual a referência da célula da restrição que eu quero? É essa daqui. Então eu posso clicar aqui e clicar aqui em cima e já veio a restrição da célula. Nota o seguinte, o que eu quero que ela seja? Eu quero que ela seja maior que 2,58, porém menor que 2,61. Então eu vou falar para ele, ó, eu quero que essa célula seja maior. Note que, agora eu vou pegar a lupa um pouquinho. Nota o seguinte, é isso que eu quero mostrar agora, pessoal. Esse sinal, ele está mais aberto para esse lado, quer dizer, esse lado é maior que esse. Então, esse é o maior. Quando eu quero que essa célula seja maior, o lado aberto da célula tem que ficar para aquela que eu quero que seja maior. Só deixa eu fechar aqui agora. Então vamos lá. Fechar. Nossa, eu tava computador para fazer isso, não era para fazer não. Ler as coisas. Bom, a restrição. Então eu quero que essa célula aqui seja maior que essa. Clico lá e pronto, essa célula é maior que essa. Adicionar uma segunda restrição agora. Nessa célula mesmo, eu quero que essa célula maior ou igual, né, pessoal? Eu quero que ela seja menor do que essa. Vamos informar para ele a célula que eu quero que ela seja menor. Dá um OK e note que a restrição está pronta. Eu quero que a minha célula seja maior que o F6, que é o teor mínimo, e menor ou igual, maior ou igual ao teor mínimo e menor ou igual ao teor máximo.
Só que se eu resolver assim, vamos ver. Resolvi. Vamos ver. É estranho que ele não pegou esse 2.58, 2.65. Vamos dar uma olhada na restrição se a gente não se equivocou aqui, pessoal. É bem possível. Vamos lá. Adicionar. Essa célula tem que ser maior igual a 2,58. Vamos resolver isso daqui e ver aqui. Aí tá. Solver, adicionar. Essa célula tem que ser menor que 2,61. Agora deu certo. Ele pegou 300 e 700. E o que ele fez? Ele conseguiu um teor de 2,59. Com uma restrição no níquel. Só que além da restrição do níquel, eu vou colocar a restrição dos outros elementos. Mecânico isso é assim que faz. Então vamos lá. Eu quero que a célula da sílica seja maior ou igual ao mínimo requerido pela sílica. Eu também quero que a célula da sílica seja menor ou igual ao máximo que é aceito para sílica. Ok. Vou resolver novamente. Ele não vai mudar nada porque já tinha dado certo. Mas depois a gente vai fazer mais um teste para vocês perceberem um detalhe. Só que antes eu vou fazer a restrição da magnesita. Eu quero que a célula da magnesita seja maior do que o mínimo. Porém, eu quero que a célula da magnesita seja menor ou igual ao máximo. Resolver aqui. Vai conseguir sem problema nenhum e deu certo, não mudou nada. Mas é aí que está o detalhe. Imagine que, vamos ver uma coisa aqui. Esse daqui está de 43 a 47 e aqui deu 46,14. Agora eu quero mudar isso aqui, não quero mais 47. Eu vou tentar por só o valor de 46. Pessoal, pensa bem, se o valor é de 46, então esse valor já não poderia. Eu vou rodar o solver de novo para ver o que ele muda. Ele achou uma solução e note que ele mudou o valor da massa da pilha 1 para 330, da massa da pilha 2, e conforme eu mudo a restrição, ele está mudando os valores. Vamos forçar aqui uma mudança na magnesita, está 3.50, eu vou colocar 30. Vamos rodar de novo para ver se ele consegue. Aqui ele falou, não conseguiu. Por quê? Pelo visto mínimo que ele conseguiu aqui é 30.27. Então aqui eu vou pôr 30,28 e vou rodar novamente. E aí ele consegue. Pessoal, por que às vezes ele consegue e às vezes ele não consegue? Para mim conseguir mais precisão, para fazer ele conseguir mais, existe como? Existe, mas isso não é para essa aula específica, seja para uma segunda aula.
onde a gente vai mexer na sensibilidade do solver. Só revisando, primeiro monta o teu problema, você modela o teu problema de um jeito que você entenda ele. Depois, lembra que você tem que ter uma célula de objetivo, essa célula tem que ser uma fórmula, e você vai ter que ter as variáveis, vai ter que ter, de alguma maneira, algum tipo de variável para você considerar em restrição. E é basicamente isso, pessoal. Tá? Eu espero que tenha ajudado essa aula.